Então, a gente apresentar para os ouvintes e também para o Tux José da Silva, que está nos ouvindo neste momento, por que vocês escolheram suas distros, quais são as distros que vocês usam, sim, para ele ter um pouco mais de confiança nas nossas credenciais, sabe? Tipo, dar uma carteiradinha assim. Acho que como não é surpresa pra muita gente, uso Fedora. Vamos aqui fingir que é uma experiência perfeita, que eu nunca tive problema, que eu nunca pensei em sair do Fedora. Já testei KDE, já testei XFCE, já testei várias outras, mas eu acabo gostando de Gnome. E eu gosto do Gnome mais próximo do Gnome puro. E eu sou um pouco fã do conceito de minimalismo, essas coisas, então eu não gosto de um sistema que sai me entregando um monte de coisa. E eu gosto do Fedora justamente porque ele vem com o básico necessário, as coisas ali mais por baixo dos panos eu não preciso ficar pensando, não preciso ficar instalando, diferente de um Arch Linux, por exemplo. Então ele já me entrega uma base boa e eu consigo, a partir disso, construir exatamente do jeito que eu quero. Eu acho que também um ponto positivo para o Fedora é o fato de ter uma grande empresa por trás, então tem toda uma infraestrutura para garantir atualização, para garantir segurança, as coisas. Então a gente sabe que, no caso de algum grande problema, vão ter pessoas por trás para poder resolver esse problema o mais rápido possível. Desde quando, mais ou menos, você usa o Fedora como sua distro principal? Olha, se a gente descartar os 3 anos que eu passei usando Mac, eu devo ter usado o Fedora desde 2020, mais ou menos. É porque eu cheguei a migrar pro Linux de vez, acho que no início de 2019, se eu não me engano. E ali eu tive meu período bem conturbado, que eu testei de tudo. Assim, já fui pra tudo quanto é distribuição possível, inclusive o Fedora várias vezes. Mas eu acho que eu meio que estabilizei ali no Fedora, ali acho que pro início de 2020 e tal. No meu caso, eu tenho utilizado o Pop! OS há bastante tempo. Assim, eu tenho realmente muitos motivos que vão ser mais interessantes até para quem tem um conhecimento um pouco mais avançado de Linux. Depois a gente pode até entrar nesse preâmbulo, mas entrando na brincadeira que o Ed propôs aqui nessa mesma situação, é um sistema que faz, basicamente, tem elementos muito próximos a esses que o Raul descreveu do Fedora. É uma distribuição, tem uma instalação muito simples. Tipo, no Next Finish você instala no sistema, e esse é um ponto importante para quem está começando, eu acredito. Além de ter alguns recursos que são legais também para quem precisa de segurança por padrão e também não tem muito conhecimento de fazer esse tipo de configuração, que é tipo ter criptografia por padrão. Você já vem lá, ele pode usar a própria senha que você define para o usuário. Se você não quiser usar outra, ele utiliza aquela. Você já vai ter um SSD, um HD criptografado. Muito bom para você levar laptops por aí, né, por exemplo. Além disso, é uma distribuição que tem um suporte muito robusto, especialmente por ser baseada no Ubuntu e por ser derivada do Debian ao mesmo tempo. Então você tem algumas camadas de gente trabalhando ali, mais o próprio suporte da System76, que é a empresa que desenvolve ele. Se você comprar o computador, tem definitivamente um telefone para você ligar, sabe? E-mail, ticket de suporte, coisas assim. Pode não ser o caso, né, de você só instalar. Daí, nesse caso, você tem suporte comunitário apenas, mas essa é uma opção. Então, especialmente para empresas, é algo interessante. Além disso, é um sistema que vem com muito poucos aplicativos, ele é bem minimalista, ele vem só com o básico necessário, ele não toma muitas decisões por você, mas ele é bem... ele tem opiniões sobre como o fluxo de desktop pode ser por padrão. Mas ele também te dá várias ferramentas para você customizar esse fluxo para funcionar de uma forma bem diferente, né? Atualmente ele está naquele momento de transição da interface Cosmic, então tem essa questão aí envolvida, mas eu vou falar especificamente sobre o que existe de fato, que é a versão com Gnome, né? O Cosmic, baseado em Gnome, a experiência que ele traz. E por baixo dos panos eles têm muitas coisas que simplificam e automatizam várias decisões, pacotes, dependências, e o repositório também é bem extenso, já com Flatpak por padrão, sem você precisar configurar nada. O FlatHub disponível, vários pacotes .deb para você trabalhar com IA, com edição de vídeo, um monte de... Sabe, falta um link simbólico para o DaVinci Resolve funcionar. Eles já fizeram isso antes. Então, quando você instala, geralmente já está funcionando. Então, eu acho que é meio que nesse sentido, para não detalhar demais agora, é um sistema que simplesmente funciona. E para a forma com que eu trabalho, aí posso falar da minha experiência,
Eu também gosto um pouco mais de utilizar o Gnome, mas eu não gosto do Gnome puro, ao contrário do Raul. Assim, eu acho o Gnome puro completamente improdutivo para mim. E o Pop! OS faz justamente as modificações que eu faria no Gnome para conseguir trabalhar. Então ele já vem meio que pronto, eu só instalo. E meu único trabalho depois de instalar o Pop! OS, que já tem drivers de vídeo da NVIDIA, tudo pré-instalado também, é instalar os softwares que eu quero usar. E aí o nosso amigo Tux aí vai conseguir instalar o que ele quiser, com certeza, porque vai ter ferramentas para fazer o trabalho em casa e certamente vai conseguir fazer lá no trabalho dele também. E sobre o tempo que eu uso, eu acho que eu uso o Pop! OS desde 2018, 2019, desde a edição 1804. Bom, vocês estão prontos para ouvir a palavra do nosso senhor Debian? Sabe Oh, que não pode contrariar idoso, né, Raul? Deixa ele pois falar. é. Inclusive, tocando nesse papo de idoso, eu fui conferir nos meus registros históricos, porque sabe como é que é a memória de quem já tá com tantos sóis, né, com tantos verões quanto eu tenho. Recordei, assim, com um pouco de esforço, que os meus primeiros contatos com o Debian foram por volta do ano 2000. Diferentemente do Ed, em 2000, eu tinha 5 anos e tava jogando Sonic no Mega Drive. Em 2000, Cara, em 2000, o Raul e o Gil estavam comendo terra no parquinho. Ah, em Eu já era 2000 estagiário. eu tinha 8 anos, né? Quando eu resolvi voltar para o Linux nessa época, né, eu comecei um distro hopping sinistro, né? Vocês acompanharam um pouco disso aí, aquele post da SDA não foi sem motivo. Então, eu cheguei a formatar a máquina, sei lá, 4, 5 vezes no mesmo dia, com sistemas operacionais diferentes, essa maluquice. Mas quando eu estabilizei, a primeira distro que eu estabilizei foi no Pop! OS. Ele me atendia, eu gostava das ferramentas que ele apresentava e tal. E foi um pouquinho antes ali, quando ele começou a se movimentar em direção ao que seria o Cosmic, assim, o Cosmic no Gnome ainda. As primeiras versões, quando ele começou a se mover pro Launcher, pro Cosmic, foi quando eu comecei a não gostar mais tanto dele, assim, porque eu prefiro o Gnome mais puro. Eu me viro muito bem com o Gnome Vanilla. E aí, de novo, né? Começou aquele distro hopping maneiro. Usei diversas disso, Manjaro, usei Big Linux, usei Arch Linux durante um tempo, enfim. Mas o Debian, ele é presente, eu tenho uma ligação sentimental com o Debian, talvez por ter sido a primeira distro que eu aprendi, e eu acabei voltando para ele. Primeiro no Debian Seed, e o Debian Seed tem as suas dificuldades, mesmo para mim, que já tem um pouco mais de desenvoltura com o sistema, manter o Seed sem quebrar exige um pouco de paciência e tempo. Não à toa ele se chama Seed, né? Pra quem não É. sabe, os nomes do Debian são baseados em Toy Story, né? A gente já deve ter falado isso. E o Seed, se você bem lembrar, é o vizinho que quebrava os brinquedos lá, se eu não me engano. Como o Seed quebrava muito e enchia muito as minhas paciências, consumia tempo de trabalho, eu migrei pro Stable. E eu tô no Debian Stable, sei lá, meses já, vai fazer mais de um ano já, acho que eu tô. Eu acho que quanto mais você conhece os sistemas operacionais e mais você usa ele para trabalhar ou para alguma função específica, menos você quer perder tempo com o sistema operacional. E eu acho que é aí que o Debian brilha. O Debian Stable, se você for utilizar ele, você vai passar semanas, você vai passar dias sem sequer ter que se preocupar com atualizações do sistema, porque os pacotes que chegam nele são extremamente testados e só chegam nele quando tem que chegar. Então, nunca vai. Acabou de sair o driver NVK, sei lá o que, maluco, que roda o último AAA. Esquece, você não vai ver isso no Debian Stable, meu amigo. Não vai chegar lá. Porque não é essa a preocupação deles. Sabe? A preocupação é você ter um sistema sólido como uma rocha, que você vai poder simplesmente ligar a máquina, fazer o que você precisa fazer, e quando você não quiser mais trabalhar, você pode jogar. Eu jogo no Debian, né? Dá para você ter suas diversões também. É uma distribuição que consegue fazer as duas coisas, mas sem ficar no seu caminho e garantindo que o seu hardware vai funcionar da melhor maneira possível, com uma estabilidade monstruosa, assim. O meu Debian Stable, ele não quebrou nenhuma vez que não tenha sido culpa minha. Em, sei lá, uns 2 anos que eu tô indo e voltando do Debian Stable. Toda vez que teve algum problema, foi o jovem Edson aqui, mas não tão jovem assim, tentando fazer o que não devia, mexendo onde não devia, e aí o Debian falou assim, aqui, meu amigo. Quando você fala assim, ele nunca quebrou por conta própria, o que a gente quer dizer quando fala isso, né? Porque eu acho que o Raul mencionou também que tem uma experiência estável com o Fedora, eu falei a mesma coisa. E assim, por mais que a gente esteja falando das distros que a gente costuma utilizar,
Isso se aplica às outras também. A gente tá fazendo uma brincadeira aqui, mas em alguns momentos não tem como não falar sério a respeito desses assuntos. E quando a gente fala a respeito disso, quer dizer simplesmente que o upgrade natural dos pacotes do sistema, ele não quebrou a distribuição. Tipo, você recebeu um update do Pipewire e o Bluetooth não funciona mais. Ou alguma coisa assim. Isso daí não, pelo menos não é uma realidade que eu vivi utilizando o Pop! OS, e é isso que o Ed tá falando do Debian, e o Raul tá falando do Fedora, provavelmente, mas que não se limita a essas 3 distros. A gente tá falando dessas porque é as que a gente usa mais, as que a gente usa mais, né? Porque eu, por exemplo, uso várias. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Idiocast e você pode ouvir ele na íntegra no Spotify ou em vídeo completinho aqui no YouTube, clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.